Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá a todos, muito bem-vindos ao 10º episódio da 5ª temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos a honra de ter connosco Tiago Rodrigues. Licenciou-se em Gestão de Empresas na Católica Lisbon School of Business and Economics e fez o mestrado executivo avançado em Gestão na Nova School of Business and Economics. Há 15 anos que trabalha no El Corte Inglês, em Portugal, tendo desempenhado responsabilidades de compra e gestão de produto em áreas tão diversificadas como a papelaria, a bricolagem, o mobiliário, a casa e atualmente, e é nessa qualidade que está como nosso convidado hoje, nos pequenos eletrodomésticos. O meu nome é Catarina Nicolau Campos e estou a fazer esta entrevista com Jorge Moraes de Carvalho. Bem-vindo, Tiago. Desculpa, diz. Não, ia agradecer o convite e já boa tarde também a todos. Começamos, como sempre, com uma série de questões de resposta rápida. Qual é o teu direito preferido da legislação de consumo? O meu direito favorito é a garantia. A garantia que um cliente tem quando compra um produto e tem a segurança de que esse produto vai corresponder a pelo menos um mínimo de qualidade durante um período de tempo. Obrigado. Antes de mais, obrigado pela presença aqui também. Essa questão já é bastante interessante e acho que daqui a bocadinho, se calhar, vamos falar um pouco mais sobre esses temas à volta das garantias. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma é que criaria? Essa é uma pergunta muito difícil, porque obrigaria a perceber de direito com profundidade, e depois porque gostaria que a norma que eu propusesse fosse uma norma que beneficiasse ambas as partes, quer os consumidores, quer as marcas. Mas eu, até em seguimento à resposta anterior, eu diria que tentaria fazer algumas alterações à lei das garantias. Por um lado, porque as garantias para marcas mais fracas e mais limitativas é uma imposição e é um esforço grande que essas mesmas marcas têm que fazer. Isso às vezes repercute-se também no preço. Por outro lado, marcas que são mais fortes do ponto de vista da qualidade, no seu processo de produção e no seu processo de venda, muitas vezes estão um bocadinho também restringidas para poder ampliar as suas garantias. Mas se tivéssemos que criar uma nova regra, com novas linhas, com novos indicadores, que pudessem transmitir mais segurança ao cliente, mas também permitisse as marcas posicionarem-se de maneira diferente, numa perspectiva de preço, eu creio que todos ganharíamos. Mais liberdade, no sentido de oferecer menos ou mais garantias, é isso? Isso, mais liberdade para oferecer mais ou menos garantias em função do tipo de marca que é. Muito bem. E qual é a questão relacionada com compra e venda de eletrodomésticos que mais tens de esclarecer em jantares de família? Bem, em jantares de família e também em jantares de amigos ou encontros de amigos, quando as pessoas sabem que eu faço parte da área de compras de eletrodomésticos, fazem muitas vezes perguntas de muitos variados âmbitos relacionados com eletrodomésticos. Mas eu diria que as perguntas que mais frequentemente acontecem são as relacionadas com as marcas mais premium ou mais de luxo, cujos preços muitas vezes são difíceis de alcançar a um consumidor normal e, portanto, muitas vezes o que querem saber é se aquela marca de facto reflete o preço a que se vende, se tem a mesma qualidade, qual é o motivo de clientes comprarem aquela marca em concreto ou aquele produto em concreto. Quando se vale a pena, não é? Se vale a pena. Isso, se vale a pena e quais são, de alguma forma, os motivos que levam os consumidores destas marcas a adquirir esses produtos. Interessante também. Se tivesse de abdicar para sempre de um direito, qual seria? Então, é uma pergunta difícil, porque Bastante. Os nossos entrevistados têm sentido grande dificuldade. nem sei responder assim de forma tão fácil de forma assim tão sem pensar um bocadinho, porque a sociedade é feita de direitos, também de obrigações, e portanto abdicar de um direito eventualmente podia implicar também com outras partes. Portanto, se permitirem, eu dispensaria responder esta pergunta, pois a resposta não é fácil. Tem sido uma resposta comum também, não é pouco comum termos esse tipo de resposta dos nossos convidados. E já alguma vez escreveste um livro de reclamações? Já escrevi várias vezes no livro de reclamações e quando digo isto até pode passar uma determinada imagem de muito exigente ou excessivamente com excessiva vontade de reclamar e não foi nada disso, mas eu de facto gosto que as coisas sejam feitas com by the book, cumprindo as regras e até porque muitas vezes vou nessa expectativa e quando sinto que essas regras não estão a ser cumpridas e eu me sinto lesado, normalmente exponho a situação,
às vezes essa situação não se resolve facilmente e em caso extremo, sim, passo para o livro de reclamações. E quer contar-nos alguma dessas vezes? Alguma experiência ou positiva ou negativa? Eu tenho experiências positivas e tenho experiências negativas, e já reclamei em vários âmbitos diferentes. As positivas normalmente estão muito relacionadas com o retalho, ou seja, já aconteceu ter que reclamar, assim de cabeça até me recordo, em 2 sítios, em 2 insígnias diferentes, por motivos completamente diferentes, e situações diferentes. Uma até foi relacionada com o Covid, com uma promessa que foi feita, mas que depois, quando fomos confinados, essa promessa não pôde ser cumprida, e houve um desentendimento e, portanto, fui obrigado a ter que reclamar. E as respostas foram muito positivas, portanto, foi sempre um reconhecimento: o senhor tem razão, é verdade, e, portanto, lamentamos ter que chegar a este ponto, vamos de facto resolver imediatamente. Mas também tenho uma reclamação que me recordo com uma rent-a-car e também uma reclamação ponto de venda num restaurante, e essas reclamações eu nunca cheguei sequer a receber nenhuma resposta. Portanto, o assunto ficou como ficou, ou seja, Nem da não houve empresa, nem nem de positiva uma entidade nem negativa. reguladora. Isso. Nem positiva nem negativa, nem da empresa, nem das entidades que regulam essas mesmas áreas de consumo. Exato, nesse caso é um pouco frustrante. E alguma vez recorreu a um centro de arbitragem de conflitos de consumo? Sim, também já uma vez recorri a um centro de arbitragem no seguimento de uma reclamação. Uma dessas que correu mal? Não, essa correu bem. Isto foi um problema, era um problema para mim, mas reconheço que também era um problema, neste caso era um carro, era um automóvel que estava numa reparação, numa oficina, e que, fruto dessa mesma reparação, dessa primeira reparação, depois o assunto não ficou bem resolvido e, portanto, desencadearam-se outros problemas, dessa má reparação inicial, e isto fez com que o assunto ficasse mal resolvido entre as partes. E eu creio que aí não cheguei a reclamar no livro de reclamações. Fiz foi, internamente, como não conseguimos chegar a um consenso, de facto fomos a um centro de arbitragem e foi muito positivo, porque encontrei nesse centro de arbitragem do setor automóvel um equilíbrio muito grande, uma procura de consensos, e de facto encontramos os consensos necessários, e a oficina continuou com as reparações que tinha que reparar até ficar concluído o assunto. Então foi no centro de arbitragem do setor automóvel e foi através de mediação que resolveu o assunto. Ou seja, não chegou a Exatamente. ir para arbitragem. Sim, exatamente. Ótimo, ótimo. É bom também ouvir este feedback positivo Positivo. deste centro que infelizmente está a terminar agora a sua atividade. Ah, é? Não sabia. Eu posso até dizer que até foi rápido também o processo, ou seja, desde que expus a situação e que dei início ao processo, foi relativamente rápido até quererem reunir com as partes, e ouvir as partes. Ótimo, que bom. Passamos agora para a segunda parte do episódio, em que temos um pouco mais de tempo para discutir os assuntos. Como é que avaliaria o mercado dos eletrodomésticos em Portugal? Tem havido algumas alterações? Diga-nos tudo sobre, sobre este mercado. Bem, o mercado dos eletrodomésticos, a parte de ter uma evolução grande tecnológica, talvez mais no período em que estamos agora, porque também mais rápido, estamos num período em que a inovação e a procura por melhorias, aos respectivos eletrodomésticos é mais rápida. Atenção que uma torradeira será sempre uma torradeira, por exemplo, mas em que se procura melhorar e criar. Mas se puder ser ligado à distância, se calhar Correto, é exatamente. prática. Procurar que os sistemas sejam smart, que possam ser conectáveis, que permitam ter memórias para vários consumidores dentro do mesmo agregado familiar. Eu posso dizer até que o mercado dos eletrodomésticos cresceu em Portugal no ano 2023, o que significa, por um lado, que há mais procura em unidades, porque há mais procura de eletrodomésticos, mas também em valor, e aqui poderíamos depois já associar à questão da inflação e dos preços serem mais altos desses mesmos eletrodomésticos. Eu diria que a parte mais engraçada, e também acho que isto não é comum dos eletrodomésticos, eu digo, não é exclusivo dos eletrodomésticos, é comum a outras áreas, a outras famílias de produto, é que as marcas cada vez mais querem estar próximas do seu consumidor final. E isto leva a que, também as tecnologias o permitem, leva a que existam lojas próprias, das próprias marcas, que as marcas queiram estar próximas dos clientes, queiram resolver precisamente os seus problemas de assistência técnica, que sejam em garantia ou sejam fora de garantia, mas que queiram resolver diretamente, possam entender o que correu bem e o que correu mal para melhorias no processo industrial e de fabricação desses produtos, mas que também possam conhecer bem o cliente, criar empatia com ele, criar
canais diretos de comunicação que possam fidelizar o cliente a essa mesma marca. Isso do ponto de vista do vendedor que não seja a marca, criam desafios diferentes, não é? Sim, E cria desafios muito diferentes. É algo que o retalho se tem que adaptar, procurar criativamente criar, acrescentar valor à compra direta na loja e não, ou na loja do retalho e não na loja da marca. Mas o futuro passará por aí, por uma triangulação muito grande em que o cliente tem uma relação direta com a marca e fala diretamente com a marca e pergunta facilmente e abertamente à marca questões, as suas próprias questões, e depois procura nas lojas do retalho experiências adicionais que não teria diretamente com as marcas. E consideras haver um encontro entre produtores e consumidores no que diz respeito às preocupações com a sustentabilidade? Ou parece-te que a existência de cada vez mais eletrodomésticos com novas funções não é compatível com estas preocupações? Bem, eu acho que a sustentabilidade é um chavão na ordem do dia e que é a preocupação de todos os consumidores e, nesse sentido, também é a preocupação de todas as marcas. Em certa medida, as marcas produzem os produtos para os consumidores e quanto mais exigentes são os consumidores e aquilo que os consumidores procuram é aquilo que as marcas procuram satisfazer. Isto, como é óbvio, não desvaloriza a própria novidade das marcas de apresentarem produtos dizendo nós temos aqui um conjunto de características que nem próprios consumidores tinham pensado e que pode acrescentar valor à própria experiência do consumidor. E no âmbito da sustentabilidade, eu acho que isso é um assunto da ordem do dia. As marcas procuram ser mais eficientes na sua produção, produzir com melhor, com materiais ou de origem reciclável ou que permitam ser reciclados. E também bem, e aqui nos eletrodomésticos com uma característica muito importante que é a questão da eficiência e, portanto, do seu consumo energético. E os clientes também são mais preocupados e, portanto, procuram entender se os produtos não só quanto tempo vão durar, mas se têm facilidade em recuperar ao passar alguns anos esse mesmo produto, se não, se a marca lhes dá confiança nessa questão da sustentabilidade. Então, eu acho que acrescentar valor e acrescentar características ao eletrodoméstico é completamente compatível com a sustentabilidade e tem sido, até então, assim dessa forma. sim, com ligação a esta questão, temos o problema da obsolescência planeada ou programada. Existe o entendimento de algumas pessoas, ou até o entendimento geral, de que em alguns casos os bens duram o tempo da garantia e depois já são programados para já não funcionar mais, para o consumidor ter de comprar um novo bem. Este é um problema real, é uma ideia errada, sempre, em alguns casos. O que é que diria sobre isto? Ao longo de muitos anos, em áreas diferentes, ouvi falar sobre esta questão da obsolescência e até inclusive dos carros que avariavam e que era propositadamente ao final de um tempo, ou seja, que as peças eram pensadas por uma determinada durabilidade e que ao final dessa durabilidade as peças, entre aspas, morriam, deixavam de funcionar e obrigavam a que os clientes tivessem que ir às oficinas e que as marcas assim queriam para manter. Eu nunca ouvi em nenhuma área de produto, quer que eu tenha trabalhado, quer até aqui do foro social e familiar, com conversas de amigos, eu tenho alguma vez comprovado esta teoria. Mas faz-me a razão pensar que se de facto as marcas produzirem produtos que sejam eternos, têm um compromisso, têm um problema na sustentabilidade económica no seu negócio. E portanto eu Não acredito vão que, vender mais, não é? Ou pelo correto, menos não venderão tanto. Ou pelo menos não venderão tanto, não é? correto. Portanto, o que eu penso é que as marcas não terão essa intenção de programar a obsolescência. O que têm é produzem as peças e testam as peças para que elas sejam produzidas da forma mais económica possível, com base num mínimo de anos de qualidade ou de utilização. E isto faz com que, e dando aqui o exemplo da torradeira, que é um eletrodoméstico aqui mais fácil e banal, se a pessoa utiliza a torradeira uma vez ao fim de semana, é uma coisa; se a pessoa utiliza a torradeira 10 vezes por dia, é outra completamente distinta,
E, portanto, é normal que seja feita calculada uma média de utilização da torradeira e seja pensada para um conjunto de anos. Isto, como é óbvio, pode resultar bem para umas famílias, pode resultar mal para uns consumidores, pode resultar mal para outros, e antecipar o seu não funcionamento do eletrodoméstico. Eu não acredito que seja intencional, não sei se fugiu muito à questão. Não, 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 não. Acho que respondeu integralmente à questão, mas isto para me colocar outra questão, que não sei se é fácil, que é, peguemos no exemplo da torradeira. Qual é o tempo, quanto tempo é que eu vou comprar uma torradeira hoje? Quanto tempo é que diria, em média, obviamente, é que a torradeira vai durar? Para uma Bem, não utilização vou. normal, não vamos pôr as 10 utilizações por dia, vamos pôr uma utilização por dia, de eh, manhã eu, para comer o pão do dia anterior. Eu diria que as marcas todas, até pela imposição da garantia dos 3 anos, as marcas todas se adaptam e criam condições para que os seus próprios eletrodomésticos funcionem pelo menos durante os 3 anos. E eu diria que também aqui, se fosse eu no lugar das marcas, calcularia uma margem para um bocadinho mais do que a utilização normal de um cliente normal. Mas isto depois também depende muito de como é que os aparelhos são tratados. Há pessoas que tratam muito bem os aparelhos, há pessoas que tratam mal os aparelhos. Tratar mal não significa bater, significa não ter um Não ter o cuidado mesmo cuidado, claro. regular, de limpeza, de manutenção. Nas máquinas de café isso acontece muito. Há muita gente que bebe muitos cafés, mas, por exemplo, não faz os circuitos de limpeza das máquinas ou não limpa os restos de café do moinho. Portanto, há aqui muitas condicionantes que depois vão afetar a durabilidade da máquina. E também é curioso que a lei preveja 3 anos para todos os bens, ou pelo menos todos os bens móveis, ou seja, esses 3 anos são iguais para uma torradeira, para uma borracha, para um automóvel e para uma máquina de lavar roupa. E se calhar a expectativa relativamente a cada um destes bens é bastante diferente quanto à durabilidade que o bem vai ter, não é? Sim, sem dúvida. E aqui, e além da diferença entre produtos, que, como dizia, também há uma outra característica, que é as próprias marcas. Há marcas que têm processos industriais muito mais exigentes e que assim querem manter como uma marca de confiança e de durabilidade. Não quero dar exemplos, mas todos teremos na nossa família, se calhar, algum exemplo de algum familiar que tem uma máquina de lavar roupa com muitos mais anos e que continua a funcionar muito bem e que a troca só por obrigação de questões de eficiência, eventualmente, e outras pessoas que compram às vezes um eletrodoméstico, um aparelho, um produto que ao final de 2, 3 anos, de facto, ele já não funciona. E isso acontece também há marcas que se posicionam dessa forma. E eu acho que isso até, esta pluralidade devia ser mais livre, digamos assim, até um bocadinho outra vez à questão inicial, sobre a questão da exigência das garantias, porque nós, se calhar, compramos um eletrodoméstico e, se calhar, compramos um espremedor e só vamos utilizar uma vez para fazer uma bebida. E, portanto, queremos um espremedor para pôr um bocadinho de limão uma vez. E outras pessoas, se calhar, querem comprar um espremedor para constantemente fazer sumo todos os dias, etc. Portanto, o que eu quero dizer é que a percepção dos clientes vai estar sempre balizada no mínimo de 3 anos de garantia e as marcas vão ter que assegurar que os seus produtos têm pelo menos 3 anos de garantia. E, portanto, marcas que pudessem fazer produtos mais simples e eventualmente com menos qualidade, se pudermos associar a qualidade à durabilidade, podiam vender mais barato, tornavam as coisas mais simples e também davam menos garantia. E marcas que se querem posicionar como um nível de qualidade extrema, de grande durabilidade, 20 anos de funcionamento, etc. Podiam colocar-se numa posição de vender mais caro e eventualmente até permitir assistências técnicas melhores. Essas segundas hoje já podem, não é? Podem pôr garantias voluntárias. Isso, exatamente. Mas normalmente essas garantias voluntárias não são dadas pelas marcas, são dadas pelas insígnias do retalho. Outro, será um negócio diferente, mais no mundo dos seguros. Mas sim, mas no fundo tudo vai parar a este ponto. Inclusive há marcas, ou pelo menos há uma marca já em eletrodomésticos que está a pensar em criar um sistema de renting, por exemplo, de garantia total. Ou seja, a gente coloca a máquina lá, você compra-nos os consumíveis, os detergentes que é que se precisa colocar na máquina, e se a máquina ao final de um conjunto de anos tiver obsoleto do ponto de vista energético, etc., ou se avariar, nós trocamos e colocamos outra. E você é o que tem que pagar um bocadinho à semelhança do negócio dos carros. Sim, sim, que é nesta lógica também de que a economia hoje, as pessoas querem mais ter os serviços, querem mais ter o acesso às utilidades, não é? Do que propriamente A aos bens propriedade e das às coisas, coisas. sim, Exato. exatamente. A servitização, o processo de
da compra de produtos em registro de serviço de manutenção. Já agora só uma pergunta só por curiosidade, esse serviço já está disponível cá em Portugal ou é um plano que ainda está, ou não podes divulgar? Não. Ok. Não existe em Portugal, que eu saiba, mas sei que há marcas que estão a pensar ativamente em avançar. Também creio que não existe mais nenhum mercado. Portanto, quando avançarão eventualmente em algum outro mercado, mas será tudo muito contemporâneo com a entrada em Portugal. Mas estão a pensar ativamente neste modelo de negócio. E passando agora para outra questão. Parece que os consumidores estão informados e exercem os seus direitos, nomeadamente, claro, no que diz respeito à compra e venda de eletrodomésticos, quer em loja, quer online? Sim e não. Eu diria que existe algum nível de informação, que é aquele que é mais comunicado nos meios de comunicação e que a pessoa rapidamente consulta. Por exemplo, esta questão da garantia dos 3 anos, eu acho que é mais ou menos, ou é comumente conhecido da maioria dos consumidores. A possibilidade dos clientes poderem devolver, quando fazem compras online, terem um prazo de alguns dias para poderem devolver se não corresponder às expectativas, sem dar nenhuma justificação. Portanto, eu diria que há há algum conhecimento. E depois os clientes também sabem que existe o livro de reclamações. Portanto, eu diria que há algum conhecimento que é o mínimo indispensável para terem os seus direitos salvaguardados. E depois, o que normalmente costuma acontecer é que os clientes mais zangados, entre aspas, ameaçam com a questão do livro de reclamações, e depois haverão posturas diferentes em função das lojas e da sua forma de atuar. Mas as lojas também procuram ser transparentes em relação a isso. Nenhuma loja quer ser apanhada na curva, ou seja, nenhuma loja de retalho quer ser apanhada na curva a dizer uma coisa a um cliente que não é bem a verdade, e portanto, se o cliente tem alguma dúvida e questiona, normalmente as lojas também são abertas e transparentes a transmitir aquilo que se passa. Pelo menos as grandes cadeias de lojas. Qual é a melhor estratégia no caso de haver uma reclamação e uma ameaça descrita no livro de reclamações? O que é que lhe parece, do Eu acho que ponto de isso vista da depende loja? muito, eu acho que isso depende sempre muito da estratégia de cada insígnia ou de cada cadeia de lojas. Haverá umas que são mais preocupadas com a satisfação do cliente e, portanto, quase que nunca chega a esse ponto. Porquê? Porque o vendedor, antes de chegar a esse ponto, vai tentar, por todas as vias, resolver o problema ao cliente. Haverão outras insígnias que são mais. Atenção que eu não estou a comparar que sejam melhores ou sejam piores, também estou a dizer Sim, que sim, como sim. características. Haverão algumas que são mais quadradas, também isto não é no sentido pejorativo, é no sentido de dizer que são mais rigorosas quanto às regras e, portanto, é assim, pode ser, não pode ser, e, portanto, que são pouco flexíveis. Acho que eu diria que há clientes para todo o tipo de insígnias e também há todo o tipo de clientes, pessoas com melhores e piores feitios. E muitas vezes também, às vezes é um jogo de forças também. Há aqui, não, a torradeira não se avariou nada porque eu não pus água. Não, você pôs água porque há cá dentro água. Talvez a torradeira não é um bom exemplo, mas o aspirador, por exemplo. Não, mas olha, você aspirou com água. Não, eu nunca aspirei água. Não, mas olha, a gente já abriu o aspirador e está lá dentro água. Aqui às vezes depois é uma questão de posicionar-se como eu quero é o cliente satisfeito e vou procurar satisfazê-lo da melhor forma possível, ou eu vou cumprir aquilo que são as regras. E as regras dizem tem água cá dentro, há um relatório técnico, logo não temos que assumir. E aí sim, isto também se posiciona dessa forma. Sim, claro. Falar em aspirador é claramente o eletrodoméstico que dá mais problemas cá em casa. Já tivemos de trocar mais vezes. Não sei se isto é comum entre os consumidores ou não, mas é Uh, o mais problemático. não há nenhuma evidência que seja o mais comum. Eu, pelo menos, não tenho Não? Ok. nenhuma informação que seja o produto que haveria mais. Mas é seguramente o produto que. Bem, a torradeira também muito. Estamos a falar muito da torradeira, mas a torradeira também muito. Mas o aspirador é muito utilizado, não é? E, portanto, faz sentido. Já agora, se tivesses que dizer, não sei se consegues dizer assim, aquele eletrodoméstico que tem mais queixas, definitivamente, que, que já quase que adivinhas que vem sempre parar. De facto, não há nenhum que se destaque. As maiores queixas são dos eletrodomésticos que mais se vendem, mas isso é pela É quantidade lógico, absoluta, não pela Uhum. percentagem, não não é pela. por eletrodoméstico vendido, mas em Isso, números gerais, não é? Em números isso. absolutos. Eu não tenho, na minha experiência profissional, não identifico ou nenhuma família sequer de eletrodomésticos que tenha a potência natural para se estragar. Eu acho que todos estão mais ou menos alinhados, até porque há Quer dizer, se marcas calhar os também que mais, têm os mais produtos. eletrónicos, telemóveis e coisas assim, é que são capazes de ter, se calhar, mais alguns problemas. Correto. Uma última questão, antes de passarmos às últimas, que colocamos a todos os nossos convidados, que conselhos é que daria
um consumidor ou uma consumidora antes de comprar um eletrodoméstico? Que cuidados ter, o que pensar, o que ter em conta? Um guia aqui para os nossos ouvintes antes de comprarem um eletrodoméstico. Jorge, vou dizer aquilo que penso para mim, ou seja, nós pensamos de uma maneira e damos uma opinião diferente porque nós próprios não estamos totalmente alinhados com aquilo que é a nossa opinião, mas eu vou dizer aquilo que é a minha opinião, mas que também é aquilo exatamente que faço. E isto não é só em relação aos eletrodomésticos, é em relação a muitos outros bens de consumo. A primeira é ter claro quais são as características que nós pretendemos para o eletrodoméstico, se vai ser muito utilizado, pouco utilizado, perceber o que é que se valoriza. Há clientes que valorizam, por exemplo, ser bonito, ou há clientes que valorizam a funcionalidade técnica, há clientes que valorizam a rapidez. Portanto, é perceber claramente, para mim, o que é que eu valorizo mais neste eletrodoméstico. E depois, este é o ponto de partida para procurar qual é a marca e qual é o produto que se vai comprar. Também se pode definir o orçamento, dizer é o melhor possível até este valor, ir à procura. Depois, aqui podemos dizer, mas às vezes nós não sabemos que é das características que existem nos produtos. Eu não sei que características existe hoje em dia num robô de cozinha e, portanto, eu quero comprar um robô de cozinha porque Exato. quero ajudar a cozinhar um prato, mas não sei que características tem que ter esse robô de cozinha e características que existem até para cozinhar outros pratos. Claro, e às vezes vou à procura de robôs de cozinha e descubro características que eu nem sabia que existiam e que não faço a mínima ideia sequer ou não. O que também dificulta um bocadinho a escolha, não é? Isso. Eu diria que o melhor é procurar uma loja com vendedores que tenham uma venda assistida e que a pessoa não seja um sistema de autosserviço em que a pessoa tem que olhar para a caixa. Também o pode fazer, não é? Pode procurar na internet, ver vídeos no YouTube. Há muitos clientes, hoje o mundo é muito global e há muitos clientes, há produtos que saem no mundo até dos eletrodomésticos, ou, aliás, eu diria, no mundo concreto dos eletrodomésticos, há muitos produtos que saem noutros países do mundo e que não saem em Portugal. E há clientes que nós sabemos, às vezes quando estamos a fazer a seleção das gamas para as lojas, etc., nós sabemos que aquele produto já teve procura, ou seja, já tem uma procura natural, porque sabemos que o site da própria marca noutro país, nos Estados Unidos ou na China ou onde for, que já teve clientes de origem do nosso país à procura por aquele produto. E, portanto, hoje o mundo é muito global, portanto, a pessoa também pode procurar na internet e muitas vezes chegam-nos às lojas clientes que vêm à procura de produtos concretos que às vezes não existem cá ou que só existem semelhantes ou marcas que não existem cá. Mas isto era para dizer que o cliente pode procurar em casa e depois pode ir a uma loja e ter um sistema mais ou menos de autosserviço, em que procura no linear, vê as características do produto, na loja, etc. Ou pode ir a uma loja, eu recomendaria ir a uma loja com venda assistida, onde pode perguntar ao vendedor e dizer assim, olha, cá em casa somos 5. Cá em casa ninguém gosta de torradas, mas às vezes até se nos escolhe uma torrada. O que é que nos sugere? Olha, temos estas torradeiras, desta forma, etc., com estas características, etc. E aqui estamos aqui um bocadinho a conhecer o produto e confiando no vendedor, seguir a linha que nos apresenta. Claro. Não será o vosso caso aquilo que vou referir agora, mas também temos cada vez, como julgo eu, isto é uma posição minha, como as pessoas vão cada vez mais à internet obter esse tipo de informações, muitas lojas, muitas insígnias desinvestem nos vendedores, não é? Desinvestem na qualidade do atendimento. Não será certamente o vosso caso, mas isto também é um problema depois no que respeita à confiança que o consumidor tem relativamente a essas lojas, a essas insígnias. Quantas vezes já fomos todos certamente a lojas em que sabíamos mais sobre os bens do que a pessoa que nos estava supostamente a aconselhar, não é? Exatamente. Tal e qual, tal e qual. Hoje, a informação hoje corre muito rápido, até vou dizer outra coisa que acontece muito, que é, porque agora não precisamos estar no computador em casa para estar na internet, podemos estar no Na própria telemóvel loja. e estamos a ver online, estamos a falar com o vendedor e estamos a ver as coisas no telemóvel, as características do produto, ou onde é que ele se vende, ou o que existe. Portanto, hoje em dia a informação chega muito rápido. Há informação que não está na internet, ou que obriga a uma pesquisa mais profunda, e que os vendedores normalmente têm na ponta da língua, pela sua própria experiência, do dia a dia, dos clientes, da conversa que têm com os clientes, o que é que os clientes normalmente procuram e depois ficam contentes, ou os clientes procuram, mas depois ficam desiludidos com a prestação desse mesmo produto. E portanto o vendedor é sempre um porto seguro que ajuda a explicar, que ajuda, até às vezes coloca-se no nosso lugar e diz, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria mais preocupado com esta característica. E nós às vezes até somos surpreendidos, é verdade, tem razão. Olha, eu estou interessado em seguir mais essa linha,
de produtos que nunca tinha pensado nessa possibilidade. Sim. Outro fenómeno que se calhar ocorre é as pessoas encomendarem na própria loja, ou seja, estarem na loja, falarem com o vendedor e depois encomendarem o bem Sem online. dúvida. Sem dúvida. Se calhar até É noutra um, insígnia depois, porque o Pois. preço é mais barato, por exemplo, que pode ser problemático também. Tal e qual, eu acho que o mundo agora é muito aberto, precisamente porque a informação está à distância de neste caso já não é de um clique, mas é de um toque do dedo no telemóvel. Mas eu diria que as insignias em geral procuram não ser multicanal, mas serem omnicanal. Nós no El Corte Inglês preocupamos dessa forma. Queremos que a experiência seja conjunta, ou seja, que o cliente não tem experiência porque viu online e tem que comprar online, ou porque viu na loja física e tem que comprar na loja física. Queremos que em qualquer sítio, em qualquer sistema, por qualquer meio, o cliente, desde que esteja dentro das nossas portas, sejam virtuais, sejam físicas, o cliente possa beneficiar do mesmo serviço, do mesmo atendimento e da sua compra. E, portanto, é verdade, há clientes que vêm na loja física e compram online, há clientes que compram online e querem levantar na loja física porque têm mais não têm confiança nos transportes, etc., portanto, preferem chegar lá. E clientes que vêm na loja online e vão à loja física falar com o vendedor e trocar impressões físicas para poder comprar. Sem dúvida, obrigadíssimo. Passamos então agora às duas últimas questões que colocamos a todos os que nos visitam. Quem é que gostaria, quem é que nos sugere que entrevistemos num dos próximos episódios do podcast? Bem, há uma pessoa que recentemente me tem surpreendido e que também tem um podcast e que eu acho que seria muito engraçado, que é uma pessoa bastante informal, mas eu diria com as ideias arrumadas e bastante claras, que é o Miguel Milhão, fundador de uma marca muito importante portuguesa, da Prozis, e portanto eu acho que seria um contributo muito interessante ouvi-lo e fazer algumas perguntas e entender quer sobre os produtos, quer sobre o consumo, quer sobre as opiniões deles em relação ao negócio. Eu acho que teria uma minha audiência, certamente. E uma sugestão cultural para os nossos ouvintes? Uma música, um livro? Uma sugestão cultural. Eu gosto muito de filmes, e gosto muito de ver filmes, e vou dar a sugestão do último filme que vi, e que creio também corresponder muito ao consumo, ou à falta dele, que é A Sociedade na Neve, que é um filme que agora até está disponível na Netflix, que conta a história de uma equipa de rugby, mais uns passageiros que vão no avião e que se despenham nos Andes, e que ficam durante imensos dias no meio da neve, no meio do frio, Nada. sem condições, sem consumo, e portanto que se tiveram que habituar, e há coisas que no filme nem sequer se fala, mas que nos ajuda a pensar como é que como é que seria connosco estar um dia inteiro sem telemóvel, como ocupar o tempo, como além da sobrevivência que já seguramente que ocupará muita energia nossa, mas como é que nós o que fazer? Porque nós hoje em dia estamos constantemente ligados a todo lado e portanto sempre a comprar alguma coisa, sempre isso. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.